noite, companheiras e companheiros servidores, pessoas que não são servidoras, mas que vieram acompanhar o nosso encontro de hoje, candidato Paulo Alexandre. Nós estamos começando nossa segunda etapa do encontro dos servidores municipais com os candidatos. Eu vou repetir um pouco algumas coisas para as pessoas que estiveram ontem aqui conosco. Será uma repetição, para as que não tiveram será uma novidade. Nós decidimos fazer esse encontro com os candidatos porque o nosso sindicato ele tem tido uma trajetória nos últimos tempos de ser um sindicato que questiona os gestores, diferente de um passado muito recente, quando o nosso sindicato era apenas um trampolim político para candidaturas à vereança, para desvios de recursos financeiros do sindicato, para acomodação e para falta de luta, portanto, dos servidores, do conjunto dos servidores, para conquistar dias melhores. A partir do momento que nós chegamos no sindicato, viu, Paulo, a gente mudou essa forma de se fazer sindicalismo. E hoje o nosso sindicato ele não é um sindicato amigo do prefeito, nem amigo de nenhum partido político. Nós reconhecemos o direito das pessoas terem suas preferências partidárias, mas para o sindicato, se ele for um sindicato que esteja junto com a sua categoria, não cabe ser amigo nem do prefeito, nem de um patrão privado, nem dos vereadores e de ninguém. Ele tem que ser amigo da sua categoria. A direção do Sindicato dos Servidores, portanto, pratica um sindicalismo desta forma. E é exatamente nesse sentido que nós solicitamos a presença de vocês, para que a gente pudesse colocar questões relativas ao conjunto dos diversos problemas que os servidores atravessam. Como você é candidato e todos os demais candidatos estão em campanha, os servidores e o Sindicato dos Servidores, portanto, é o porta-voz de questões que precisam ser colocadas, até porque se você ou qualquer um dos candidatos e um de vocês sentará na cadeira de prefeito, será com essa pessoa que nós vamos dialogar e esperamos que seja diálogo e não necessariamente enfrentamento, mas nós temos uma longa lista de problemas. Nós, em função do dia de ontem, quando inclusive a sua candidatura tinha confirmado a presença, nós tínhamos dado o encontro de ontem como o primeiro, último e único encontro. Aí a sua assessoria esteve presente aqui e disse que você não poderia estar no debate, no nosso encontro. E isso vale dizer, e dizemos isso com muita tranquilidade, nos causou um certo problema, porque as outras candidaturas ficaram questionando porque na última hora a gente não conseguiu fazer um encontro unificado dos candidatos. De qualquer forma, como nós tínhamos nos comprometido com o conjunto dos servidores, que nós faríamos 2 dias, nós respeitamos a posição da sua candidatura e estamos então fazendo hoje o encontro com você e com os demais servidores. Infelizmente, o nosso encontro está muito mais esvaziado do que o encontro de ontem. As pessoas ontem vieram na expectativa de encontrarem todos os candidatos e, portanto, esse auditório ficou bastante preenchido de pessoas. Hoje isso não está se repetindo, mas de qualquer forma, a obrigação do sindicato é cumprir aquilo que ele próprio propôs, e isso significa que nós vamos fazer as mesmas questões para você que nós fizemos para os demais candidatos que estiveram conosco ontem, e aguardamos da sua parte aquilo que a gente solicitou dos candidatos ontem, que respondam objetivamente as questões, porque se não houver resposta objetiva da sua parte, nós também te diremos com toda franqueza que não houve resposta para as questões feitas, certo? A regra do nosso encontro é uma regra bastante simples. O pessoal que veio ontem já sabe, mas nós vamos repeti-las para que a gente possa ter, digamos, uma certa isonomia entre todos que passaram por aqui nesses 2 dias. Nosso encontro se encerra às 22h30.
Os candidatos farão suas saudações durante o tempo para a resposta da primeira pergunta. Isso porque nós entendíamos que com um número grande de candidatos aqui, as saudações iriam tomar um tempo grande que a gente poderia tomar para discutir coisas mais objetivas do conjunto de servidores. A diretoria do sindicato fará perguntas sobre determinados problemas que todos os candidatos responderão, e o tempo para isso é de 3 minutos. Em seguida faremos outra pergunta sobre outro assunto e esse processo se repetirá. 3 minutos, passaremos para o tempo seguinte. Caso o candidato não responda a pergunta, aqui o Flávio, está incumbido pela diretoria do sindicato de informar que não houve resposta para a pergunta. A ordem das falas não cabe, porque não há ordem de falas hoje. Há uma urna aqui na frente, os servidores que quiserem fazer outras perguntas podem depositar sua pergunta por escrito nessa urna e nós vamos transmitir para a sua assessoria e os demais candidatos as perguntas formuladas através desses papéis que serão colocados na urna. Nós temos aqui uma campainha bastante sonora para avisar dos 3 minutos. Hoje essa campainha não seria necessária, mas para manter mesmo como nós tivemos ontem, ela também estará aqui nos nossos ouvidos. Nos próximos dias nós divulgaremos o material que estamos registrando aqui. Nós estamos filmando e estamos também taquigrafando o nosso encontro. Então nós transmitiremos as informações à medida que a gente faça a compilação desse material. E aí então, candidato Paulo Alexandre, a gente já vai então para a primeira pergunta e no decorrer dela, como eu tinha comentado um pouco antes, você pode fazer a sua saudação, se assim entender, senão vamos direto para a questão específica. As perdas salariais dos trabalhadores da prefeitura são grandes, em função de diversos fatores, entre eles de governos que passaram anos sem sequer repor a inflação, que poderia ter recomposto o salário dos servidores. Nos últimos anos, os prefeitos se limitaram. Seu José, atenção, esse é um querido servidor que cuida das nossas praças, é uma pessoa que embeleza as praças de Santos, um trabalhador que faz com que essa cidade esteja mais bonita, mas ele é danado para falar. Seu José é uma pessoa muito querida do Sindicato dos Servidores. Nos últimos anos, os prefeitos limitaram o gasto com o pessoal a, no máximo, 47%. Ontem o candidato disse que é 46%. Inclusive ele baixou esse percentual. A lei de responsabilidade fiscal, ela aponta como teto para o gasto com servidores 53%. Então, na Prefeitura de Santos se pratica uma política salarial sempre abaixo, inclusive, do que a lei de responsabilidade fiscal recomenda. A pergunta que nós... 54. Está aqui na minha frente, inclusive. A nossa pergunta, então, para o candidato Paulo Alexandre é a seguinte: o candidato reajustará os salários acima da inflação de forma que haja recuperação das perdas salariais existentes? Boa noite. Vou cumprimentar aqui o presidente do sindicato, cumprimentar toda a diretoria, todos os funcionários públicos. Vou começar prestando esclarecimento. Desde o início da campanha eleitoral tenho participado de todos os encontros, todos os debates que têm sido feitos, e quando o sindicato nos convidou para participar desses encontros, nos disponibilizou 2 datas, sendo ontem e hoje as 2 datas possíveis para que nós pudéssemos fazer opção. E ainda ontem, no próprio jornal de circulação diária da nossa cidade, foi divulgado que outros candidatos estariam aqui no dia de hoje. Um candidato, inclusive, participaria do debate hoje. O jornal de ontem saiu isso, então, como nós temos uma agenda atribulada durante a campanha, nós fizemos uma opção de participar no dia de hoje, respeitando o convite do sindicato e fazendo a discussão que é importante. Então, foi realmente um ajuste de agenda que me permitiu estar aqui hoje, ao invés de estar presente no dia de ontem.
dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, porque nós acreditamos com absoluta convicção que a Prefeitura, nós temos grandes projetos para a Prefeitura, para a nossa cidade nos próximos anos, áreas importantes que nós precisamos avançar, a saúde, a educação, a infraestrutura, e nada disso, nenhum dos projetos que constam no nosso plano de governo será implementado e alcançará os resultados efetivos sem o servidor público valorizado, sem o servidor público devidamente motivado. Então o servidor será uma prioridade dentro do nosso governo. Tendo a possibilidade de ser eleito prefeito, vou valorizar o servidor para que ele possa estar motivado e possa exercer um papel importante na execução desses projetos que nós temos para a cidade. Falo isso por absoluta convicção. Eu cresci com meu pai, que foi prefeito municipal, falando da importância do servidor. Foi o prefeito que fez muito pelo servidor público, criou o Estatuto do Servidor Público, o Estatuto que o servidor tem hoje, foi obra do meu pai enquanto prefeito. Então, estou muito à vontade para falar das políticas para o servidor público. Aonde passei na esfera pública, procurei desenvolver um diálogo permanente com os servidores. Tivemos a oportunidade de administrar uma rede com 300 mil funcionários, a rede estadual de educação, uma rede complexa, com muitos desafios. Fizemos algumas melhorias evidentes, muita coisa ainda para ser feita, mas a marca foi a marca do diálogo. Tanto é que nós tivemos lá 6 anos, não tivemos nenhuma greve, nenhuma paralisação. Por quê? O diálogo permanente que nós tivemos foi fundamental. E é dessa maneira que nós pretendemos desenvolver o nosso trabalho, com esse diálogo permanente, ouvindo, escutando, para que a gente possa evoluir cada vez mais. Respondendo objetivamente a pergunta, até porque você não fala que não respondi, nossa pretensão sim é dar um aumento real para o servidor público, ou seja, acima da inflação, não um reajuste, mas um aumento acima da inflação, e mais do que isso, fazer com que a discussão do aumento se dê na lei orçamentária, para que o aumento possa ser pago para o servidor em fevereiro, ao contrário do que é feito atualmente por esse governo.